A paz do Senhor, meus amados irmãos, do nosso Criador dos céus e da terra, esteja com todos vocês. Tudo bem, meus queridos? Tudo na santa paz do nosso Senhor? Irmãos, eu vim aqui nesse vídeo agora, irmãos, trazer um questionamento aqui para nossa edificação, irmãos, e conhecimento da palavra do nosso Criador. É o seguinte, irmãos, a gente sabe, irmãos, que tá tem como que eu posso falar? Uma polêmica, né, irmãos? No meio gospel, no meio evangélico, de rótulos, né, irmão? Parece uma competição, né, irmão? Que quem tá certo, quem tá errado, e nós criamos título para dizer que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, né, irmão? Eu estou falando, irmãos, desse rótulo que foi criado do desigrejados. E é engraçado, irmãos, que a gente vê pessoas, né, assim, pregadores, né, que se rotulam, eu sou PhD nisso, PhD em divindade, eu sou PhD naquilo e naquilo outro, e eles mesmos, irmão, criam um certo rótulo, né, irmãos, vão nesse embalo como se diz, né, parece que esse meio, né, ele influencia, né, a maioria, o restante, muitas pessoas, né, então a pessoa para não ficar, como se diz assim, deslocado, né, desse meio, né, fabuloso que a gente vê aí, a pessoa começa a também ir no embalo, né, ó, quem não faz parte aqui do ministério, quem não faz parte de tal coisa é um desigrejado. E as pessoas, irmãos, que às vezes, por não ter o conhecimento, como diz a palavra de Deus, que o meu povo perece por faltar o quê? Conhecimento, elas acabam, irmão, aceitando essas questões, só porque a pessoa que lá está falando, ela tem um conhecimento, diz ter o conhecimento, mas ela, irmão, não é verdadeira muitas vezes. A gente tem que entender uma coisa, irmãos, que olha só o que a palavra de Deus, Deus fala assim, que ele resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Igreja, amados irmãos, só existe uma verdade. Você concorda comigo? Só existe uma verdade. E o que é a verdade? Jesus disse lá em João, capítulo 17, versículo 17, a oração dele foi o quê? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meus queridos irmãos, antes de rotular alguém como um desigrejado, você precisa se perguntar o que a palavra de Deus diz, o que é a igreja. O que é a igreja, irmãos? Vamos buscar essa resposta na palavra de Deus? Porque se ela é a verdade, ela tem a resposta. Você concorda comigo? Então, o que é um desigrejado? Vamos lá, irmãos? Será que um desigrejado é alguém que não frequenta um templo? É alguém que não faz parte de um ministério? Será que é isso, irmão, desigrejado? Vamos para a palavra de Deus. Amém? Porque o que a gente vê aí, irmãos, é o templo, né? Uma construção, mesmo que tenha gasto, a gente vê templos aí enormes, né? Que foram gastos milhões e milhões, é a igreja, né? Isso, está lá, igreja tal, tal. Nesse local, igreja não sei o quê, né? Assim que a gente vê. Então, vamos ver se esses lugares é a igreja. Vamos lá, irmãos? Isaías 66, no versículo 1, vamos ter essa resposta se os templos é a igreja, né, irmão? Que tem que confiar na palavra, não é verdade? É a única verdade. Isaías 66, no versículo 1, olha o que diz aqui, amados. Eu vou ler como está escrito aqui. Eu tenho a versão que eu estou lendo, é a King James. Tá bom, irmãos? Diz assim: Eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Sendo assim, olha o questionamento do Senhor, olha o questionamento do Criador. Diz assim: ele está questionando, ele está fazendo um questionamento. Sendo assim, ele diz que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés, aí ele faz um questionamento. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar?
Aí ele faz uma pergunta: que espécie de casa vocês vão me edificar? Sendo que o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então ele faz um questionamento para o ser humano: que espécie de casa minha vez de edificar? Tal casa será o local de descanso? Ele pergunta. Tal casa que o homem cria, que diz que é a casa do Senhor, o templo, é a casa é o lugar de descanso do Criador? Aí ele diz no versículo 2, ele diz assim: ora, não foram minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo, olha aqui, tudo o que há veio a existir? Outra pergunta. Não foi ele que criou tudo? Tudo veio a existir pelas suas próprias mãos, pelo seu poder, pelo poder da sua palavra? Não foi isso que ele diz? Aí ele fala assim: indaga Yahweh, o Senhor. Aí ele fez uma indagação. Então ele está fazendo um questionamento. Algum ser humano pode edificar uma casa para Deus? Para o Criador? Algum de nós aqui, meros mortais, podemos fazer algo? Porque ele criou todas as coisas. Aí a pessoa, às vezes, né, pensa assim: não, mas é o homem, o Deus criou o cimento, tudo, toda a matéria aí, claro, veio a existir, tá tudo aí, foi ele que criou. Mas a casa, quem edifica é o homem. É, mas quem criou o homem não foi ele? Ele não é o criador de tudo? Então, irmão, pensa, amém? Vamos raciocinar, vamos meditar no que diz a palavra do nosso Criador. Aí ele diz assim, olha aqui a questão. Então, o Pai, o nosso Criador, não está num templo. Ali não é a casa dele, correto? Ele não é a casa dele. Ele diz assim, aí olha só o que ele fala. Darei, pois, a minha atenção e estima a este, a humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor referente ao quê? A minha palavra. Então, meu querido, para que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, templo de Deus. Só que para ele habitar em você, você tem que ser humilde. Olha só, não precisa você e ficar sendo e se entregando. Ah, eu sou da igreja tal, eu sou do ministério tal, para ser a igreja. Não, não. Para ser a morada do Pai. Você precisa aqui, ó, tá na palavra. Precisa ser o quê? Humilde e uma pessoa que entenda. Eu sou uma pessoa pecadora e me arrependo disso. Eu me arrependo. Um coração, uma pessoa arrependida dos seus erros, das suas atitudes, dos seus pecados. E que dedica. Depois de você aprender o que é ser humilde, a Bíblia de Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde, arrependido e dedicar o seu amor ao ministério. Teve um caso, irmãos, que eu cheguei num irmão e começamos a conversar, né, sobre essas questões de ministério, essas coisas. Aí ele virou para mim e falou assim: ó, eu defendo o ministério. Eu olhei para ele assim e falei: ó, deixa eu te falar uma coisa. Teve um padre que disse assim, que a Bíblia só existe por causa da Igreja Católica. Olha só o padre, é só procurar aí, até você baixar esse vídeo aí desse padre. A Bíblia existe por causa da Igreja. Olha só o que ele falou. Aí eu peguei e falei para ele assim: você não está fazendo a mesma coisa? Porque esse padre diz que a igreja está acima da palavra. Que a Bíblia só existe por causa da igreja. Ah, você está me dizendo que foi. Não. Aí eu falei para ele: o que que Paulo falou? Que eu saio em defesa do quê? Do evangelho. A única coisa, irmão, que nós devemos defender é a palavra de Deus. Não é ministério, não. Não é pastor, não. Não é homem, não. É a palavra. Se você é um crente que fica aí saindo em defesa de profeta, olha, misericórdia, tanto que profeta nem existe. O último profeta foi João, o resto se alguém tem profetizado aí
sabe? Vamos pensar, igreja. Nós temos que pensar é que o que a palavra de Deus está dizendo, que Deus tem estima pelos humildes, arrependidos de espírito e que dedica o seu amor à palavra dele, que ama o que está escrito e defende o que está escrito. Não é defender ministério como a gente vê muita gente, não. Aí ele falou assim: não, não. Falei, então a gente não deve falar, porque a boca fala com o coração tá cheio. E eu não estou dizendo com isso, irmão, que você não tem que ter que você pode se reunir com alguns irmãos, ter um lugar para ali, para congregar, para, sabe? Não estou dizendo que isso é errado. Não estou dizendo nada disso, mas tem que saber, irmão, o que é referência nesse lugar. É a palavra de Deus? É a verdade que ali que tem sido, ou é criado doutrinas de homem, sabe? A gente tem que pensar nisso aí. Porque se for assim, é melhor você ter humildade no teu coração, ser uma pessoa que entende que é um pecador, que precisa se arrepender e ame a palavra de Deus, irmão. Sabe por quê? Nós aprendemos que o edifício, essas coisas, não é a palavra, não é a casa de Deus, sim, não é a igreja. O que é a igreja? Em Filemão, vamos lá, irmão, Filemão, olha o que Paulo fala. Olha aqui, irmão, isso aqui, por que as pessoas não falam, né, irmão? É isso. Vamos. Olha o que Paulo fala aqui em Filemão, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a ti, Filemão, Paulo dizendo para Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso cooperador de batalha, e a igreja que se reúne em tua casa. Paulo está dizendo que a casa de Arquipo era a igreja ou a igreja ia lá se reunir na casa dele? Então a igreja é o quê? É o templo ou é aquilo que ou é as pessoas que se reúnem ali? Hã? Então quer dizer que se eu mesmo eu não estando reunido lá, não fazendo parte de um lugar desse, eu deixo de ser igreja? Sim ou não? Porque o que é a igreja? É o que se reunia na casa de Arquipo ou é a casa dele? Vamos entender isso aí? Porque Paulo está falando a igreja que se reúne em sua casa. Paulo não falou assim, ó, a sua casa é a igreja. A igreja ia lá. E quem é a igreja? Somos nós. A igreja é a sua família. A igreja é você. Só que para você ser a igreja do Pai, a verdadeira igreja, o verdadeiro templo, você tem que fazer aquilo que Isaías disse. Ser humilde, uma pessoa que entende que é um pecador e que precisa de Jesus Cristo para ser salvo, precisa dele, precisa se arrepender dos seus pecados e amar, irmão, dedicar seu amor, o que a palavra de Deus fala. Essa é a questão. Porque, sabe, então, ou então, eu fico, às vezes, esses dias eu cheguei num irmão, sabe o que ele falou? Teve a questão de falar para mim, ele falava algo e eu ia na palavra de Deus rebater o que ele estava dizendo, mas está escrito. Ele falou, sabe que ele chegou e virou para mim e disse? Falou assim, sabe qual que é o erro de vocês? Que vocês limitam o poder de Deus pelo que está escrito na Bíblia. Eu parei para pensar, aí ele falou para mim assim, sabe por que você não vê dente de ouro? Porque você não vê isso que eu já vi, eu vi um monte de fomegando, aquelas coisas elaborantes. Porque você limita o poder de Deus pela palavra de Deus. Eu falei, virei para ele assim, rapaz, se o que está escrito ali não é o suficiente para mim acreditar que o meu pai é poderoso, rapaz, então Deus não precisa, por que ele vai mostrar mais alguma coisa para mim? Se eu não creio no que está escrito? Vamos pensar, irmão. Vamos analisar, vamos começar a colocar o nosso pensamento, irmão, nisso. Amém, amados? Medita nisso. Compartilhe, deixa o seu like aí, tá, irmão? E vamos meditar na palavra de Deus, como diz o nosso Criador. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos, em nome de Jesus.